Bom, vamos dando sequência aqui a este nosso mini curso sobre prolongamento de crédito rural. Vocês veem que eu até precisei pegar o meu óculos aqui para poder explicar melhor isso aqui para vocês, né? E vamos falar quais que são as principais leis aí que autorizam esse benefício que os produtores agropecuários possuem no Brasil. É lógico que nós não vamos ficar aqui falando de juridiquês e ficar falando de leis aí para vocês, né? Isso deixem com nós, advogados, que nós cuidamos disso, né? Mas eu quero te explicar que existe essa lei, né? Que existe essa norma legal, essa proteção regulatória que vocês têm direito sim. Tá bom? Para princípio de conversa, nós precisamos entender aquilo um pouco que eu falei no primeiro vídeo, né? Ali na parte um, na primeira aula, que o produtor rural, o produtor agropecuário, ele é especial, tanto aos olhos de nós, povo brasileiro, quanto da nossa própria legislação, né? A começar lá da Constituição Federal, né? Dos artigos 184 e diante. Mas antes disso, muito antes, lá em 1965, aí há mais de 50 anos, já surgiu a Lei do Crédito Rural, que é a Lei 4.829, né? 4829 de 65, falando lá, disciplinando como é que deve ser o crédito rural no Brasil, dando todo este grau aí de especial, né? A gente sabe que o crédito rural ele é diferente do crédito comercial. Né? Infelizmente, as indústrias, o comércio, se eles têm alguma crise lá, eles não podem fazer essa postergação que vocês, produtores rurais, têm direito. Por isso que vocês precisam investir nisso, né? Precisam se dedicar a conseguir esse benefício. Tá bom? E a partir aí dessa lei 4829, lá no artigo 14, ela disciplinou que quem deve reger todo o funcionamento do crédito agropecuário é o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil é a nossa instituição que regulamenta, né, que regula as instituições financeiras em nosso país. E lá no Banco Central do Brasil, né, a gente sempre costuma ouvir isso nos noticiários de economia, existe o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, e é ele quem vai disciplinar tudo isso através de uma norma muito especial, muito importante que se chama Manual de Crédito Rural. E neste manual de crédito rural vai estar tudo escrito lá, o que pode e o que não pode dentro aí da sua contratação de crédito rural, né? Esse foi um ponto muito importante. E agora vamos entrar dentro deste manual de crédito rural para poder te explicar melhor. Lógico que existem outras leis, né? Existe a política agrícola, que é a lei 8171 já de 1991, tem o decreto 167 de 67, mas não quero complicar isso para vocês, quero deixar de uma maneira bastante simples, né? Igual eu falei, deixa as coisas complicadas, né? A lei para nós advogados, né? Então, indo a fundo no Manual de Crédito Rural, ele é dividido em vários capítulos. E quando fala de reembolso desse crédito, ou seja, do pagamento, né, que você, produtor rural, precisa fazer à instituição financeira, ou seja, devolver aquilo que você emprestou, ele regulamenta lá no item 264, lá no capítulo 264, né, que você tem direito a esta prorrogação de dívida. E veja ali que ele exemplificou três casos importantes, né? Lógico, igual eu falei, a gente não vai ficar aqui falando muito a fundo sobre texto de lei, mas basicamente, igual eu falei, são casos em que envolvam tanto a produção ou a comercialização ou outros fatores diversos que te impediu de reembolsar esse crédito, que te impediu de pagar esse crédito que você tomou, né? Você teve algum problema, algum prejuízo e isso afetou as suas receitas e por conta disso você está incapacitado de pagar esse crédito para a instituição financeira aí, né, no caso do crédito rural. Então veja lá que a lei fala, né, dificuldades de comercialização dos produtos ou frustração de safra, né? A lei fala dos fatores adversos, né? Ou então
né? A letra C fala lá, né, de eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, ou seja, se você teve problemas lá na sua pecuária ou na sua lavoura, você vai ter direito a este prorrogamento, né, a esse adiamento, a esta postergação, né, do seu crédito rural, contanto que isso seja provado, né, que essas perdas suas, que esse prejuízo, ele seja provado, tá bom? Então vamos para a nossa próxima aula, continue aí conosco e também pode nos enviar as suas dúvidas para que eu mesmo responda para você, tá bom? Até a próxima aula.